Convidado agora, a gente conversa a partir de agora com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Como vai, prefeito? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor Brown, boa noite ao Augusto Nunes, ao José Maria Trindade e a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan, o Pingos nos Is. Prefeito, o senhor inclusive esteve reunido hoje com o governador João Dória, minutos antes do anúncio de que a quarentena será prorrogada. Queria saber do senhor o que achou da decisão, foi correto ou não o que fez o governador João Dória? Eu notei no Palácio do Governo, antes e depois durante a própria entrevista coletiva, uma certa tensão por parte do governador, dos seus colaboradores, do prefeito Bruno Covas, até porque é compreensível. Você tem um índice de saturação no sistema assistencial da capital e da região metropolitana entrando em colapso. Eles tinham 500 leitos de UTI na capital, aumentaram mais 790 e agora estão aumentando mais 700 leitos e estão com o conjunto de vagas ocupadas em 80% e crescendo nas CTIs, e metade dos hospitais da capital já estão com lotação máxima nos leitos de UTI. Então, a realidade da capital e alguns municípios da região metropolitana é bem diferente da realidade do interior, em especial aqui de Ribeirão Preto, onde nós temos um nível de estabilidade do crescimento dos casos positivos, do número de mortos e da oferta de vagas na nossa estrutura assistencial, de leitos de UTI, de enfermaria, equipamentos de proteção individual, o uso ostensivo das máscaras e, ao mesmo tempo, medidas que nós tomamos de maneira bastante antecipada, até aquelas que foram tomadas pelo governo do Estado, e isso nos permitiu ter um nível de estabilidade, não vou dizer conforto, mas com uma certa segurança um pouco maior. Então, o governador tomou a decisão acertada de prorrogar para 31 de maio, mas concomitantemente anunciou esse comitê municipalista de transição e retomada. Então, a partir da segunda-feira, às 15 horas, 16 prefeitos, mais o prefeito da capital, que são os prefeitos das sedes de região do estado de São Paulo, cobrindo os 645 municípios, vão pessoalmente oferecer ao governador, ao vice, aos secretários, ao Comitê Técnico de Contingência do Covid estadual, alternativas, soluções, protocolos, ponderações, para que essa vulnerabilidade econômica que eu acompanhei agora, desses 3 participantes através dos seus veículos, dentro dos seus automóveis, um que demitiu a empregada, o outro que está com o aplicativo e correndo o risco de ficar metade dos dias da semana fora do trabalho, e o outro que está fazendo bico. Quer dizer, essa vulnerabilidade econômica, ela é fruto do desencadeamento daquilo que a doença causa. O problema não é o distanciamento social, o problema é a pandemia, que nos obriga a ter que fazer o distanciamento social. Portanto, outros instrumentos, antes da gente ter remédio, vacina, o chamado imunidade de rebanho ou imunidade individual, não virá antes de 6 meses, 12 meses, 18 meses. O que se tem a fazer ou é o distanciamento social, ou partir para o distanciamento social seletivo, assim que houver uma decisão estratégica nessa direção, ou usar máscara ostensivamente. Quanto mais nós utilizarmos máscaras, menor será o contágio, e existe um ditado na medicina que diz: sublata causa tolitur effectus, ou seja, suprima a causa que o efeito cessa. A causa é a transmissão entre pessoas, pela saliva, pela gotícula, de um transmitindo a doença para o outro. E como alguns casos levam a um crescimento rápido da doença e muitos chegam na CTI, coloca um funil curtinho, muita gente tentando passar por ele. Augusto. Prefeito, o senhor tinha fixado um cronograma para a retomada gradual e cuidadosa, como o senhor ressaltou,
das atividades, de algumas atividades econômicas em Ribeirão Preto, tendo em vista essa situação que não é tão preocupante, ou não é nada preocupante em relação ao quadro de São Paulo. Esse cronograma foi suspenso, mudou, o senhor não vai abrir nada por enquanto, como é que é? Na semana passada, Augusto Nunes, eu publiquei um decreto e a única excepcionalidade que ele tinha dentre as restrições do governo do estado, ou seja, ele era menos restritivo, era na questão de higiene e cuidados pessoais, liberando cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilação, coisas do dia a dia da sociedade como um todo. O Ministério Público entrou na Justiça, deu ganho de causa, recorri, tentando uma reconsideração, não consegui, agravei no Tribunal de Justiça, não consegui, ou seja, tudo que os municípios quiserem fazer menos restritivos do que o decreto estadual, a Justiça vai derrubar. Eu tinha programado uma cadência com uma certa racionalidade, não da minha cabeça, mas da oitiva que tive dos nossos especialistas na área sanitária e de sugestões cadenciadas nessas adequações. Próximo dia 11, segunda-feira, comércio de até 800 metros quadrados, 10 metros quadrados por pessoa dentro do ambiente livre, distanciamento de 2 metros, máscara com todo mundo, álcool gel, lavar a mão, enfim, era uma primeira etapa. No dia 25 seguinte, eram os shopping centers. Para chegar no dia 8 de junho, aí sim, para liberar para igrejas, escolas, clubes e outras coisas com maior aglomeração de pessoas. Infelizmente, entendeu o governo do estado de prorrogar a quarentena até o 31 de maio. Nós não temos como enfrentar ela com ações menos restritivas, porque a justiça não vai permitir. O que o governador fez agora é criar esse comitê com os prefeitos, para pelo menos nós termos a oportunidade de ponderar a eles que ele precisa tratar de maneira desigual os desiguais e nos permitir criar regras respeitando a vida das pessoas, defendendo a integridade de cada um, mas diminuindo a vulnerabilidade econômica que está agravando tudo aquilo que a gente acabou de assistir aí depois dos comentários do José Maria. E acho que isso faz muito sentido. Se você pegar o protocolo CDC da cidade de Nova York, ela tem um ritual, começando de que as cidades com menos de 15 casos acumulados por dia, menos de 3 mortes a cada 5 dias, elas já podem começar a reduzir a quarentena. Nós aqui em Ribeirão Preto estamos nessas condições e por força do receio de situações e regiões mais agravadas, como é o caso da capital, todo o interior do estado fica no mesmo peso e na mesma medida de uma região que está mais em saturação e colapso, como é a região da capital. Estamos ouvindo... ouvindo... pedir licença para fazer uma segunda pergunta, Fica à vontade, Vitor. Augusto. Vai lá. Tá, que é o seguinte, primeiro, há pouco, o senhor deve ter visto, o governador de Nova York disse que 66% dos casos de novos infectados estavam em confinamento. Quer dizer, o confinamento não significa que a pessoa não está fora do alcance do vírus, pelo contrário, pode estar mais exposta. Essa é só uma observação. Agora, eu queria saber o que o senhor pensa do seguinte: nós entrevistamos o governador Romeu Zema e ele disse, olha aqui, eu deleguei aos prefeitos a decisão porque nenhum governador pode conhecer um município melhor que o seu prefeito, as particularidades e peculiaridades do município. O senhor não acha que o governador Zema tem razão? Olha, Augusto Nunes, primeira questão de Nova York. O lockdown é uma palavra em inglês que quer dizer confinamento. O lockdown quer dizer guardar todo mundo, ninguém sai de casa, fecha tudo, transporte, enfim, isola todo mundo. Nós ainda não chegamos na questão do lockdown. São Paulo, pela conduta que está tomando agora na questão do rodízio, para quem está observando de longe, está se preparando para fazer o lockdown. Mas não pode politizar isso, como eu vi você falando corretissimamente, até porque teve um partido que pediu o lockdown, como se o partido político pudesse ter elementos técnicos e argumentos corretos para poder pedir lockdown, seja lá onde for. Agora, eu tenho que concordar com o governador Zema.
né, porque eu sei das minhas responsabilidades, eu governo uma cidade com 703.293 habitantes, numa região metropolitana de 34 municípios, e tudo aquilo que eu fizer aqui acaba sendo exemplo para outras cidades. Nem todos os governantes têm a capacidade de evitar e conter as pressões e decidir de maneira sábia, técnica e correta, né, se cercar de bons conselheiros. Acho que também soltar sem nenhum critério para todo mundo não é muito adequado. Acho que o governo do estado deveria, sim, em São Paulo, estabelecer parâmetros para as regiões mais vermelhas e deixar para a autonomia e responsabilidade dos prefeitos, como é o nosso caso aqui no interior, a 300 quilômetros da capital, também gerenciar essa questão dentro das peculiaridades da nossa cidade, para não impor um altar permanente de sacrifício para quem está usando máscara, para quem não deixou a doença crescer, para quem cumpriu com as medidas de distanciamento social e está sendo penalizado porque a capital não conseguiu repetir essas mesmas ações e esses mesmos indicadores. Estamos ouvindo aqui o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Pergunta agora de José Maria Trindade. Você, Zé Maria. Pois é, salve, prefeito. Está fazendo falta aqui na Câmara Federal, deputado. Deputado, assim, obrigado, Zé Maria. Você tem razão aqui, nosso debate aqui nos Pingos nos Is, levou muito em consideração essa autonomia do prefeito, que conhece, entende muito bem o que pensa cada município durante o processo eleitoral. Os senhores são obrigados a visitarem lá todos os bairros, todos os habitantes, e ali aprende muito e sabe muito, quem já não entendia antes. Mas a minha pergunta é o seguinte, colocou-se no Brasil que existe uma divisão, ou você defende a vida ou defende a economia. E eu acho que é possível você deixar os técnicos, né, o secretário, no caso do município de saúde, aqui o ministro de saúde, determinar linhas ali de proteção e, ao mesmo tempo, o governo estadual, o prefeito agir dando apoio à área econômica. Quer dizer, não é uma coisa ou outra. Eu acho que pode muito bem conviver aí os dois estímulos. Eu concordo com você, Zé Maria. Aliás, reforçar aqui a minha alegria de poder revê-lo. Nós convivemos no Congresso Nacional, enquanto eu fui congressista durante 10 anos, e você sempre foi um jornalista muito aberto e, ao mesmo tempo, bastante inteligente para saber trabalhar as melhores formas da comunicação. Vou aqui para o aspecto concreto e objetivo. Eu acompanho todos os dias, né, a planilha de disponibilidade de leitos de UTI de enfermaria da minha cidade. Dia 1º de maio, 27 pacientes, 23,7 de ocupação. No dia seguinte, 25,4. Dia seguinte, 27, caiu para 21, subiu para 34, subiu para 40 antes de ontem. Depois, ontem caiu para 32, agora caiu para 29. Ou seja, eu estou com 29% de leitos ocupados e 71% de leitos vazios. Em nenhum dia, nas últimas semanas, eu tive mais de 15 casos acumulados e hoje totalizo 343. A minha cidade atingiu o 100º caso no dia 6 de abril. Foi atingir o 200º caso, ou seja, a dobra do volume, 100% a mais, 14 dias depois, no dia 20 de abril. Eu cheguei no 300º, hoje eu estou com 343, demorei para sair do 200 para o caso 300 positivo, mais 2 semanas, ou seja, metade, 50%. Então, eu tenho elementos factíveis, reais, comprováveis, para mostrar que nós estamos administrando bem o nível de contaminação. Hoje, a minha cidade, que tinha apenas o Adolfo Lutz, tem outros 3 laboratórios credenciados, sem precisar de contraprova, e eu posso chegar até 800 exames diários e, portanto, 24 mil exames mensais, o que Nova York estabelece que o mínimo necessário, segundo a minha população, seriam 21 mil. Eu tenho 3 mil a mais.
Fiz um teste sorológico junto com a Faculdade de Medicina, com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mais a Secretaria de Saúde, o primeiro inquérito sorológico, que inclusive está indo agora essa semana, o de São Paulo, que está sendo feito. O nosso foi feito sexta, sábado e domingo, dia 1º, dia 2 e dia 3 de maio. Levantamos que na nossa população de 703 mil habitantes, 1,21% das 709 pessoas que foram testadas tem a virologia, ou seja, considerando os 700 mil habitantes, 8.305 pessoas. Então, é baixa a minha prevalência de incidência de contaminados em Ribeirão, o que demonstra que eu não tenho imunidade de rebanho, mas que eu também não tenho pessoas contaminadas de uma maneira alarmante. Eu mantenho o distanciamento social, torno o uso obrigatório de máscaras, desde o dia 22 de abril, sendo que o governo do estado começou essa obrigatoriedade ontem, dia 7 de maio. Então eu estou fazendo aqui tudo certinho. E não é justo a minha população, que está fazendo tudo certinho, sofrer as mesmas penalidades impostas de distanciamento social absoluto, sendo que eu tenho margens com seguranças para defender a vida das pessoas, sem colocar em risco os pacientes futuros que possam se contaminar, porque eu tenho mais de 70% dos meus leitos vazios, e estou abrindo essa semana que vem agora mais 31 leitos de retaguarda, né? Então eu tenho toda uma condição, tenho de EPI aqui para 45 dias para os nossos profissionais de saúde, ou seja, a gente fez tudo planejado. Então eu acho que, como prefeito da cidade, eu posso chegar ao governador e à sua equipe, aos seus colaboradores e mostrar que é sim possível um outro caminho, desde que você compartimente esses caminhos de maneira responsável, de maneira protocolar, com condutas que serão cumpridas, exigidas, fiscalizadas e sancionadas se alguém desobedecer, para não colocar em risco a vida das pessoas e, portanto, caminhar para reduzir um pouco essa vulnerabilidade econômica que está fazendo muitas pessoas sofrerem, porque são aquelas que perderam seus empregos porque não estão nas cadeias de produção e de economia essencial que mantém os seus funcionamentos. Perfeito. Esse, então, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, prefeito, pela gentileza, pela atenção. Um bom final de semana por aí. Boa noite. Obrigado, Vitor, Brown, Zé Maria Trindade, meu amigo Augusto Nunes, a todos que nos acompanharam aqui pela Jovem Pan. Bom final de semana para todos vocês. Nós é que agradecemos. Agora são 6h58.